Meu nome é Regina Alvarenga, sou ex-aluna aqui do Monsenhor Nora e fui professora também no ano de 2019 e 2020. A lembrança mais marcante é que eu tinha muitos amigos, né, na escola, no recreio, a gente conversava bastante, mas uma coisa que me marcou muito foi uma professora de língua portuguesa que eu tive aqui, a professora Creuza Mistro. Era excelente para ensinar, né, no terceiro ano do ensino médio, e através dela que eu quis cursar letras, que hoje eu sou professora de letras, né, português e inglês. Influenciou muito, né, a minha carreira, porque eu sempre gostei da literatura portuguesa, da literatura brasileira, e isso me influenciou muito, porque hoje eu sou escritora, né, e isso me influenciou bastante. Eu daria o conselho de aproveitar bem o momento, né, como diz, carpe diem, aproveite o dia e faça dele o melhor que puder, né. Carpe diem é uma frase da Sociedade dos Poetas Mortos, né? Do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Então, eu acho que vocês têm que aproveitar bastante essa passagem aqui, porque tudo acaba. E aí, daqui é profissional e vocês têm que aproveitar bastante mesmo. Teve uma professora, né? Como eu falei, Creuza Mistro, de língua portuguesa. Ela, até hoje eu tenho relacionamento com ela de amizade, assim, e ela faz parte do meu coletivo de escritores. E, assim, é excelente profissional. E, assim, eu lembro de todas as aulas dela, maravilhosa. Se eu pudesse mudar hoje, em geral, o que eu poderia mudar? Não sei, acho que talvez tivesse mais gincana, esporte, tivesse mais vôlei naquela época, assim, mais atividade física, né? Então, foi a Creuza Mistro, de língua portuguesa. Eu gostava de fazer amizades, gostava de fazer redação, né? Gostava de ler bastante livros, assim. Eu fui uma aluna que li bastante, né? No terceiro ano do ensino médio. E é isso, a minha relação é a literatura, né? Por isso eu tenho 2 livros publicados hoje. O meu primeiro livro é Pêssegos, né? Por que frutas? Porque eu pesquisei na época, falei, nossa, o que está mais em alta no momento, né? De livros, de nome de livros. Aí eu vi amora, melancia, né? Falei assim, vou colocar pêssegos, que é uma fruta, que eu tenho uma poesia de pêssegos, que é pele, né? Pêssegos é avermelhado e tal. E aí eu coloquei pêssegos, e esse livro de pêssegos são poesias de amor, de amizade, bem assim, bacana, bem leve. E o segundo livro é Cereja, que foi na mesma, assim, já tinha colocado pêssegos, falei, vou colocar Cereja. Cereja também é um livro de poesias, com romance, assim, meio que umas poesias românticas, bem bacana. Eu tenho um coletivo, né, na verdade, são vários membros que fazem parte do coletivo de escritores de Mojimirim. Esses escritores a gente resgatou um pouco também do núcleo que tinha antigamente, né, aqui dos escritores de Mojimirim. Alguns fazem parte, né, alguns fazem parte, e a gente começou em outubro, mais ou menos na Frica, que é a feira literária do ICA. Então a gente começou ali, né? Eu falei, não, vamos montar, vamos juntar. E aí começou ali. Aí agora a gente tem vários escritores dentro do coletivo. Temos escritores, colaboradores também, que é secretário da Cultura, secretário de Obras, né, de Mojimirim, que é escritor também. Tem vários tipos de escritores. Escritores médica, psicanalista, então tem vários tipos. Monsenhor Nora significou e significa muitas memórias gostosas, felizes, memórias de que também, de estudo, de educação, memórias que eu posso
eu pude, né, fazer faculdade, tudo isso é educação mesmo. E eu também fiz um curso aqui no Monsenhor Nora de francês, quando o CEL, né, quando tinha o CEL naquela época. Então o CEL é Centro de Estudo de Línguas, né? Era uma sala que bastante alunos terminava o ensino médio e ia fazer o curso de espanhol, de francês, de inglês, né, que tinha naquela época. E era muito importante na região, porque a turma saía daqui, já ia ou para a França, ou para a Inglaterra, ou para a Espanha. Então teve muitos alunos que se formaram aqui e hoje são professores de francês, de espanhol, de inglês. Foi uma época muito boa também. No ensino médio, os principais desafios que eu enfrentei foram as aulas de exatas, química, física e matemática. Porque assim, eu gosto mais da área de humanas, linguagem, mas a matemática era difícil, a química, os professores eram bem, assim, pegava a linha mesmo, né? Ficava bem no pé, assim, era muito difícil matemática. Eram 6 básicos, 7 básicos, e a gente acha que aqui não saber matemática é muito, assim, precisa saber mesmo, né? Mas tem outras matérias também, língua portuguesa, geografia e outras matérias que a gente precisa saber também. Eu realizei um projeto, na época tinha gincana, acho que era gincana ou Olimpíadas. Então eu fiz parte das Olimpíadas com uma poesia minha que falava sobre a AIDS, né? A AIDS, como pegava a AIDS. Então, foi uma poesia que eu guardei até muito tempo, mas hoje já não tenho mais. Das amizades, das aulas de literatura, da literatura portuguesa, que na época era literatura portuguesa, né? Hoje é literatura mais a africana. Mas eu fiz da literatura, de estudar, de ler os livros, né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, que eu li na época, lia, né? Sempre. É o que mais faz falta. Tenho contato, sim, com a Mariana. Tenho contato com alguns alunos, sim, algumas amizades. A minha irmã, por exemplo, a Gorete, ela foi aluna também, tem contato. Tem contato, sim. 2019 e 2020. Eu trabalhava à noite, porque de manhã era EPI. É EPI ainda, né? Na época, língua portuguesa. Aí tinha umas meninas bem legais, acho que Micaela. Tinha uma menina bem legal que destacava nas aulas. Faziam fanzine, né? Destacavam, era bem legal. Na minha carreira como professor, memorável. Nossa, são tantos momentos memoráveis que eu nem sei o quanto dizer. Mas uma coisa assim que me marcou muito foi quando eu tive depressão em 2015. Aí eu tinha que ir no INSS, né, pra falar que eu não queria mais trabalhar. Não é que eu não queria, não tinha condição mais de trabalhar. Eu lembro que eu fui com a minha irmã chorando porque eu não queria, eu não acreditava que eu não estava bem, eu queria voltar a trabalhar. E isso me marcou muito, porque é uma coisa assim que eu quero muito, né? Que eu queria muito na época trabalhar. E é uma coisa que eu amo muito, amo dar aulas, é isso que eu gosto. O maior desafio que eu enfrentei como professora, o maior desafio é ter que provar todo momento que você é boa para ser professora, boa o suficiente, estudar, porque a todo tempo tem sempre uma comparação. E a comparação, eu acho que é o mal do século. Então, eu acho que a todo momento a gente tem que provar que a gente é boa, provar o nosso valor, eu acho. Que o valor, a gente sabe que a gente tem valor, mas a gente deve provar mais ainda. Sempre, né? Provando que a gente tem aquele valor. Eu gostaria que a gente está aqui, nós passamos, somos todos passageiros, só que a gente vai deixar o nosso legado. Quero deixar muitas experiências, muitas coisas de vida, muita felicidade, que o estudo é importante. Quero deixar que os alunos, eles estudem, tenham uma boa educação
e que sejam felizes. O mais importante, ser feliz naquilo que for, seja qualquer faculdade que for fazer. Nossa, o primeiro dia de aula foi no Coronel Venâncio. Então, o primeiro dia de aula, eu fui substituir a professora de arte. A professora tinha aposentado, fui substituir ela. Então, foi assim muito difícil, mas como que a arte é uma coisa gostosa, né? Uma matéria diferenciada, gostosa de trabalhar. E aí eu levei uma folha e falei para a pessoa, para os alunos, desenho que vocês gostam, e levei revista também. Lembro que tinha uma menina no fundo, um casal no fundo. Hoje eles não estão mais juntos, mas faz tempo já, faz 13 anos. E aí era do Beatles, né? E aí fui convencendo, e aí todo mundo colou, né? Recortou e colou a revista e fez aquele desenho todo. Eu achei bem legal essa parte, foi bem gostoso o primeiro dia. Mas o primeiro dia deu medo, porque a gente não sabia como funcionava, porque na faculdade nós não aprendemos, mas assim, na teoria, não na prática. Aí muitos reconhecimentos, né? Os alunos me encontram, ex-alunos me encontram na rua. Esses dias mesmo eu encontrei a Brenda, uma aluna minha, que falou, professora, e ela fazia muita bagunça, né? E então ela falou, professora, eu sou o que eu sou hoje porque a senhora, professores como vocês, que auxiliaram, que ajudaram a gente, né? Hoje eu tenho uma casa, comprei uma casa, fiz acho que empilhadeira, fiz um curso de empilhadeira para empilhar, né? Acho que uma coisa assim. E aí eu fiquei tão feliz de ver que ela me reconheceu, e não só ela, mas como vários que me reconhecem, né? Advogados, nutricionistas, vários deles. Tem bastante diferença, né? Aquela época era mais difícil, né? Assim, a gente tinha que seguir a risca, né? Mas eu acho que agora é uma época da tecnologia, uma época de século XXI também, né? Então, eu acho que tem um pouco de diferença. A gente tinha mais, ficava mais centrada, tinha mais medo, mais respeito. Hoje, as crianças, né, os jovens, eles são mais para frente, mais tecnológicos, eles desafiam, né, eles aceitam desafios mais, né. Que marcou, aí, então, foi que o jornal veio na época que, eu acho que foi a Comarca, que veio aqui porque a professora fez um grande trabalho daquele filme O Central do Brasil. Assistimos com a professora, e daí ela ganhou, foi pro Oscar, né? E não ganhou, mas ela colocou no jornal, e veio o jornal aqui, tirou fotos e tal, ficou bem, bem bacana. Teve uma fala nossa, dos alunos, reconheceu os alunos. Eu quero deixar, assim, uma mensagem, que nós somos todos passageiros aqui. Então a gente tem que aproveitar o dia de hoje, estudar, dedicar, respeitar o próximo, ter empatia com o próximo, né? Escolher uma profissão não por ganhar mais ou por ter mais bens, né, financeiros ou dinheiro. Escolher uma profissão por felicidade, porque você ama, trabalhar naquilo que gosta. Aí a recompensa vem. Ter sempre em primeiro lugar Deus na vida, ter fé e acreditar que tudo vai dar certo. E também, quando estiver em momentos muito difíceis, sempre orar e pedir para Deus, que é o que vai nos levar para tudo na vida.